Que a doce e maravilhosa graça do nosso Deus Altíssimo seja derramada sobre a sua vida, seja derramada sobre cada um de nós. Amém. Hoje, quando eu estava orando, conversando com o meu Senhor, falando para Ele das nossas necessidades, agradecendo a Ele por tudo o que Ele tem feito em nossas vidas, clamando a direção dEle. E no momento assim que eu estava em oração, aí eu pedi, Senhor, fala comigo. Me diz alguma coisa que eu precise ouvir hoje. Eu preciso ouvir, Senhor, de Ti. E é tão linda a forma como Deus fala conosco. E ali, no instante em que eu estava na presença dEle, esperando dEle uma palavra, veio na minha mente um louvor bem antigo, já tem alguns anos esse louvor. Mas ele chegou tão nítido. E no momento desse louvor, que ele chegou na minha mente, ele me encheu de alegria. Porque não podia ter sido melhor o que ele falou através desse louvor para mim. Um louvor que nós até nos esquecemos da verdade que ele fala. É de um cantor gospel, Davi, o restante eu não sei que é Davi o nome desse cantor. Que ele diz assim: sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. Olhe só, os olhos do Senhor estão sempre atentos, permanentes em você e em mim, em nós. E os ouvidos dele estão sensíveis para ouvir o nosso clamor. Eu acho muito lindo, eu escrevi partes desse louvor. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim e permanecem em você. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir o nosso clamor. Aí o autor diz: posso até chorar, mas a alegria vem pela manhã. És Deus de perto e não de longe. Ele não é um Deus que olha para a gente de largo. Ele é de perto. Ele é de perto, sempre de perto. Mesmo quando você está longe, Ele está perto. Nós que nos distanciamos, mas Ele é sempre Deus de perto e não de longe. E Ele diz: nunca mudaste, Tu és fiel. És Deus de aliança, Deus de promessas. Deus que não é homem para mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. E aí ele diz, olha que coisa linda. Posso enfrentar o que for. Aí ele mostrou que ele pode enfrentar, que nós podemos enfrentar o que for. Posso enfrentar o que for. Eu sei quem luta por mim. E seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança, sua esperança deve estar nas mãos do grande eu sou. E aí os seus olhos e os meus olhos, nós vamos ver se cumprir
tudo o que Deus prometeu para nós. E nós vamos ver o impossível acontecer. O impossível. Impossível. Aquilo que para você é impossível, você vai ver acontecer. Quando você esperar nele. Quando a sua esperança estiver nele. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. E seus olhos também podem ver o impossível acontecer. Basta que a sua esperança esteja nele e não nos homens, e não nas circunstâncias, e não nas evidências, mas nele. Nele. E como eu gosto muito de toda palavra que Deus me dá, ou através de um louvor, ou através de uma pregação. Aí eu vou buscar na bússola, na palavra de Deus, algo que esteja ligado a isto. E os olhos do Senhor estão sempre atentos e permanentes em nós. Aí eu fui procurar. Sabe onde eu encontrei? Na palavra de Deus. No Salmo de Davi, 139. O rei Davi, ele fez este salmo. 139. Eu vou ler do 1 ao 18. Olha só como tem tudo a ver. Nos olhos do Senhor, estarem atentos para nós. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe conheces os meus pensamentos. Atento. Os olhos do Senhor estão voltados para todo aquele que espera nele. Observas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos, até aquilo que ninguém conhece, até aquilo que ninguém sabe que você está enfrentando. O Senhor conhece, Ele sabe. Até aquilo que você não consegue compartilhar com ninguém. Porque aquilo é tão difícil de você suportar estar vivendo aquilo, que você é uma dor tão grande que você não compartilha com ninguém. Ninguém conhece isso que você está passando. Mas o autor de sua vida conhece e está passando com você a sua dor. Ele sofre conosco. Mesmo quando ele nos permite passar por estreitos para nos ensinar e para nos salvar, ele está conosco até nestes momentos. Principalmente no momento mais difícil de sua vida, tenha certeza, você não está só. O Senhor está conosco nos momentos mais difíceis de nossas vidas, em todos os momentos. Acontece que nos mais difíceis, ele sabe que o filho está precisando mais dele. Aí ele nos carrega nos braços. A palavra ainda nem chegou à minha boca, e tu, Senhor, já a conheces toda. Antes mesmo que você fale ao Senhor da sua necessidade, Ele já sabe do que você precisa e o que você vai falar. Mas isso não quer dizer que você não fale. Converse com o Senhor.
O Senhor, Ele é um pai amigo, que Ele tem prazer em ouvir sua voz. Ele gosta que o filho compartilhe com ele, converse com ele. Mas antes mesmo que você fale, ele já sabe o que você vai falar. Tu me cercas por todos os lados, só coisa boa. E pões a tua mão sobre mim. Oh, aleluia! Ele põe a mão dele sobre nós. A mão do Senhor está sobre nós. Isso é maravilhoso demais. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É tão elevado que não o posso atingir. É muito grande. Você saber que Deus, o Criador dos céus e da terra, de todo o universo, Ele está com a mão dele estendida sobre você e sobre mim. E Ele sonda, Ele olha atentamente para nós. Ele cuida daquele que espera nele, que confia nele. Aí veja que interessante que o salmista disse aqui, o salmista Davi, o rei Davi. Ele diz: para onde me ausentarei do teu espírito? Aqui ele estava com um pensamento que muitos filhos têm. Quando o papai está fazendo tudo que o filho quer, aí o filho quer estar sempre pertinho do pai. Aí o pai está fazendo todos os meus gostos, então tá bom demais. Eu quero ficar pertinho dele. Mas quando nós queremos fazer uma coisa errada, e o papai diz: não, não faça isso. Aí nós tentamos fugir da presença dele para fazer. E eu acho que foi isso que o salmista pensou quando ele falou esta frase: para onde me ausentarei do teu espírito? Como é que eu posso dar aquela fugidinha básica para pecar? Porque Davi fez isso. Em um momento da vida dele, de loucura espiritual, ele se deixou levar pela lascívia, pelo desejo que ele teve daquela mulher que estava na janela dele se banhando. E foi o maior pecado que ele cometeu, porque ele adulterou com ela, e como ele não pôde esconder, porque ela engravidou, aí ele chama o marido dessa mulher, um soldado fiel a ele, e leva o homem para dormir com a esposa, para ficar oculto o pecado dele. Para que a mulher depois dormisse com o marido, depois dissesse que estava grávida e o marido pensava que era dele. Olha só, a fuga, o erro, o momento mais terrível, a queda de Davi, a queda espiritual. E aí o homem, por ser fiel a Deus e por não ter condições nenhuma de ficar ali, ele disse: como que eu vou dormir? Vou agora me deitar com minha esposa se os meus amigos estão morrendo na guerra? Ele estava com o coração fiel. Ele não estava pensando nele, Urias. Mas o que aconteceu? Quando Davi viu que o homem não dormiu com a mulher e ia voltar para a guerra, ele disse: meu pecado vai ser descoberto. Então, pecado chama pecado. Chama morte. E aí ele, muito simples, eu elimino o risco
daquele homem me denunciar, matando ele. Que queda terrível. Mas aí, quando ele pensou que aquele segredo estava muito bem escondido, porque Urias morreu, chega um homem de Deus, um profeta, diante de Davi e revela para ele que Deus, que vê todas as coisas, viu tudo o que ele fez. E os reis, quando acontecia isso, eles mandavam matar a pessoa. E aí continuava tudo escondido. Mas o coração de Davi era um coração que Deus sabia porque tinha escolhido ele rei. Ele tinha a parte dele humana, mas ele não alimentava a parte dele humana. E aí, na queda dele, quando ele se vê descoberto pelo profeta, ele se arrepende amargamente do pecado dele, ao ponto de doer todos os seus ossos. E ele paga a consequência. Ele teve que assumir a mulher que ele não queria, ele só queria simplesmente adulterar e pronto, depois deixar ela para lá. Ele teve que assumir a mulher e a criança que ela trazia no ventre morreu. O preço do pecado é a morte. Ele chorou muitos dias, Davi, implorando para que não ocorresse a morte da criança. Mas quando a criança foi recolhida para o pai, voltou para Deus, ele tomou um banho, jantou e não blasfemou, não. Continuou fiel a Deus, porque ele tinha caído. E todo pecado tem consequência. Saiba você que está agora no pecado. Vai ter consequência isso que você está fazendo. E se você não se arrepender e não abandonar o pecado, não só terá consequências aqui na terra, como você terá morte eterna. Saiba disso. É importante você ser alertado e alertada que todo pecado tem consequência. E o resultado do pecado é a morte. E aqui Davi, depois de toda a sua experiência, ele reconhece que ele não tem como fugir da presença de Deus. Ele disse: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, como ele fez quando ele adulterou e matou, lá estás também. Ou seja, quando ele estava lá no abismo, no pecado mortal que ele estava cometendo, Deus estava contemplando o que ele estava fazendo. Ele aqui declara: se vou para o mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali a tua mão me guiará. Quando a gente está nos mares, no alto mar, as ondas agitadas, como nós estamos vivendo nestes dias. Estamos no alto mar, as ondas tão agitadas. Oh, a gente vê a hora que as águas entrem e sejamos sucumbidos. Mas não vamos ser sucumbidos, não. Só por um motivo. Porque Deus está conosco nesta causa, nesta aflição que nós estamos vivendo. Ele nos guiará. Com a mão dele, ele nos guiará. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali a tua mão me guiará
A mão do Senhor nos guiará. Ele está nos guiando. E a tua mão direita me susterá. É Ele quem nos sustenta. É Ele. Os olhos dele estão atentos para você e para mim. E Ele é quem nos sustenta. Amém? E o salmista continuou: se eu digo, as trevas com certeza me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite. Quando você tem um pensamento, não, meu Deus, agora acabou tudo. Agora não tem mais jeito. Agora as trevas com certeza me encobrirão. Quando você pensa assim, até as próprias trevas não serão ao Senhor escuras. Ele diz: até as próprias trevas não te serão escuras, e a noite é tão clara como o dia. Para ti, as trevas e a luz são a mesma coisa. Deus vê tudo. Você pode estar pensando agora, mas e agora? Eu procurei estar nessa situação difícil. Como todos nós procuramos estar na situação que nós estamos vivendo hoje. Foi tudo, no mínimo, uma omissão nossa, quando não estávamos mergulhados no pecado. Então, tudo isso que nós estamos passando, não somos inocentes. Sabemos que estamos passando porque merecemos. Mas o Senhor está vendo tudo. E bastou eu pedir: Senhor, fala comigo. Aí ele diz: os meus olhos estão atentos para você e os meus ouvidos estão sensíveis para ouvir o seu clamor. Foi esta mensagem que Deus colocou para nós. Foi isso que ele me disse nesta manhã. E aqui no Salmo 139. Porque a noite é tão clara como o dia. E para ti, Senhor, as trevas e a luz são a mesma coisa. Ele contempla tudo. Como ele é maravilhoso. E aqui, ele diz: tu formaste o meu interior. Tu me teceste no ventre de minha mãe. Aqui ele vai mais longe. Ele diz: tu não só me sondas, tu não só estás vendo tudo o que está acontecendo, os meus altos espirituais e as minhas quedas. Tu estás sempre disposto a me fazer voltar para lugares altos na tua presença. Aí ele vai e diz: tu me teceste no ventre de minha mãe. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso tu me formaste. Porque a formação de um ser, de um homem, no ventre da mãe, é uma coisa assombrosamente maravilhosa. Incrível. Incrível. As tuas obras são admiráveis. Sim, Senhor. Tudo que o Senhor faz é admirável. E a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Olhe como é profunda essa frase. Ele está falando da formação dele no ventre da mãe. E ele compara com quando Deus está formando até a terra. Os seres viventes, ó.
os pássaros, esse pássaro que sempre nos acompanha. E quando o Espírito Santo de Deus toca nele, ele fica numa canção só. Ele se emociona. Ele disse: os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos, os olhos do Senhor, os teus olhos, Senhor, viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias. Enquanto o Senhor ainda estava formando, Davi está dizendo, enquanto o Senhor ainda estava cuidando daquela substância dele, ainda informe, ainda não tinha braços, ainda não tinha pernas, mas ali Deus estava formando ele, e enquanto Deus formava ele, Deus escrevia sobre todos os dias da vida de Davi. E assim é na sua vida e na minha. Quando você estava ainda informe, no ventre de sua mãe, substância informe, Deus, ele já escreveu sobre você. Então, você está muito bem assegurado. Não tem nada que temer, porque você é imagem e semelhança do Deus Altíssimo, que escreveu todos os seus dias. Todos os meus dias. Como eu tenho paz. Porque mesmo quando eu vejo uma tempestade diante de mim, eu vejo a mão poderosa do meu Senhor me guardando, me dirigindo, me direcionando, mostrando o caminho e me livrando, nos livrando de todo o mal. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Por isso que ele foi visto pelo Senhor, quando o Senhor mandou o profeta ir até a casa do pai dele. Vai lá na casa de Jessé, que eu quero ungir um dos filhos dele para ser rei em Israel, no lugar de Saul, que tinha pecado contra o Senhor. E aí, quando Jessé chega ali, o pai apresenta quase todos os filhos, porque Davi era um meninote, um rapazinho, e estava cuidando das ovelhas dele. Ele achou por bem nem apresentar esse menino porque não tinha sentido para ele, para o pai. Não tinha sentido. Até mesmo o profeta, quando olhou para o filho dele mais velho, de boa aparência, homem bonito, alto, ele pensou logo, é esse. O Senhor disse, não. E aí ele foi, e é esse? Não. E esse outro? Não. Ele disse, mas eu não estou vendo mais nenhum filho aqui. Mas os olhos do Senhor estavam sobre Davi. Lá, pastorando as ovelhas, longe, tão distante que ele estava esquecido pelos homens, não por Deus. E o Senhor escolheu aquele menino, Davi. Quando o profeta disse, não tem mais filho? Porque o Senhor mandou ele ir lá para ungir como rei um dos filhos de Jessé. E Jessé apresentou os meninos. E o Senhor disse que não era nenhum daqueles.
Eles não têm mais filhos. Aí Jessé disse, eu tenho mais um. Davi, vou chamá-lo. Quando Davi chega, o Espírito do Senhor revela ao profeta, é este. Oh, aleluia! Porque o Senhor já tinha escrito este fato na vida de Davi. No livro, o Senhor já tinha escrito que ele ia ser o rei de Israel. E por isso que Davi diz isso. Que o Senhor, cada um daqueles dias da vida dele, o Senhor escreve e determina. Quando nenhum daqueles dias ainda tinha existido. Porque o Senhor traz à existência aquilo que não existe. Para atender a um clamor de um filho. O Senhor traz à existência, faz existir aquilo que não existe. Ele abre porta onde nem tem porta. Oh, aleluia! Não há impossível para Deus. Não há impossível para Deus. Olha o que diz aqui no louvor. Posso enfrentar o que for. Eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. A minha esperança está nas mãos do grande eu sou. E os meus olhos vão ver o impossível acontecer. E assim, Davi viu acontecer aquilo que era impossível. Ele era um dos menores da casa de Jessé. Não tinha riqueza, não tinha nada disso. Mas o Senhor o constituiu rei. E Davi continua. Só faltam 2 versículos. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos. E como é grande a soma deles. Se os contasse, seriam mais do que os grãos de areia, os pensamentos do nosso Senhor. Se os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Terminou aqui, para mim. Eu estou entendendo isso. Para o Senhor, nós devemos refletir nisso. Quando acordamos, Ele ainda está conosco. O Senhor está falando grandemente ao meu coração. E eu peço a Deus que fale ao teu coração também. Sobre esta frase, quando acordo, ainda estou contigo. É maravilhoso demais você ter esta consciência. O Senhor falou grandemente ao meu coração. Agora. Porque o que eu estava querendo para Ele falar comigo? Eu estava querendo era saber disso. Se quando eu acordo, Ele está comigo. Eu queria que Ele dissesse isso. E Ele disse, eu não quero mais um segundo de vida sem Deus. Eu não quero. E essa certeza de que quando acordo, o Senhor ainda está comigo. Todos os dias, quando acordo, Ele está com você, comigo. Ele está conosco. Ele não desiste de estar conosco. Sabe o que é isso? É misericórdia
que é um favor imerecido, nós não merecemos, mas Ele nos ama, ao ponto de estar conosco todos os dias quando nós acordamos. Você está acordado, acordada, ouvindo essa palavra. Saiba, o Senhor está à sua disposição, olhando para você, cuidando de você, zelando por você. Como que pode isso? Nós nem merecemos. Mas mesmo assim, mesmo sem merecer, tem um hino até que diz isso. Mesmo sem merecer. Mesmo sem merecer. Mesmo sem merecer, Ele entregou o seu próprio filho para pagar o preço dos nossos pecados. Mesmo sem a gente merecer. Mesmo sem merecermos tamanha misericórdia, Ele está conosco todos os dias de nossas vidas. Como é bom, como é maravilhoso saber disso. Se a sua esperança está no grande eu sou, está nas mãos do grande eu sou, é nela que está a sua esperança? Então saiba, o Senhor é com você. E isso que você está enfrentando vai passar. Vai passar. Mas as promessas dele, as palavras dele, elas se cumprirão. Oh, meu Deus, muito obrigada por essa palavra. Ela me renovou, irmãos. Eu estava com o meu coração um pouco triste. Estava. Quando eu perguntei ao Senhor, fala comigo, Senhor. Quando eu pedi, era perguntando, vai, Senhor, me responde, tu estás comigo? Eu não estou só. E graças a Deus que a misericórdia dele nos alcançou. E ele trouxe à minha memória um louvor tão antigo, que eu conheço sim. Mas eu achei tão incrível, tão maravilhoso, porque ele estava me dizendo nessa melodia que os olhos dele estão atentos e permanentemente em mim e em você também. Receba isso. Não foi à toa que ele me deu essa palavra hoje. Ele poderia ter me respondido isso, mas ter me dado outra palavra. Mas ele me permitiu trazer para você essa palavra que ele me entregou. Porque por acaso você pode ter acordado perguntando isso. Senhor, são tantas notícias difíceis de serem ouvidas. Tão desgastantes, Senhor. Tão tristes. Mas tu estás comigo? Se tu estás comigo, me confirma, Senhor. E aí ele está confirmando para você hoje. Ele continua firme. Os olhos atentos dele permanecem sobre você. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Permanece sobre você os olhos atentos do Senhor. Permanecem. Sabe o que é permanecer? É hoje, amanhã, depois, eternamente. Eternamente. Sobre nós, os olhos dele estão atentos. E os ouvidos?
bem sensíveis para ouvir o nosso clamor. Até aqui. Vamos orar? Hoje, irmãos, eu quero pedir oração por Jandira, a amiga de Gleice. Jandira, sua família, a vida dela, para que Deus dê a direção certa. Tome a direção da vida dela e resolva da forma dele. Ela quer assim, ela quer que Deus resolva como Deus quiser uma situação. E eu louvo a Deus por isso, porque quando eu recebo um pedido de oração desse, eu entendo que essa pessoa já percebeu que só Deus. Quando a gente entende que realmente a gente precisa que Deus decida por nós, porque Ele vê além dos nossos olhos, Ele sabe o que é melhor para nós. Então, quando entregamos para Ele resolver, fica maravilhoso. E assim Ele fará na vida de Jandira. Muito em breve ela vai dar o testemunho, se Deus quiser. Consagrar Jandira. E eu quero consagrar também Gleice, minha irmã em Cristo. Ela não pediu oração, mas eu senti no meu coração o desejo também de orar por ela. Consagrar Iana, Vitor. Enquanto eu não receber o testemunho, vamos sempre lembrar deles. Iana precisa de restabelecer a saúde dos seus ossos, sua saúde física e também as bênçãos de Deus sobre a vida espiritual dela. E consagrar a vida de Vitor, tão valiosa para Deus, nas mãos de Deus, para que Deus traga renovo na vida de Vitor, para que ele sinta prazer em viver na presença do autor da vida dele. Porque o prazer do mundo leva à morte, mas o prazer em Cristo leva à vida. E vida boa, viu, Vitor? Vida boa. Vida em Cristo, o jovem que vive em Cristo, ele vive o melhor. Ele tem o melhor para viver. Ele vive alegre. Ele vive muito feliz quando ele toma consciência que não está só. Que os olhos do Senhor estão atentos permanentemente sobre a vida deles. E assim o Senhor está sobre a sua vida, Vitor. Receba esta palavra e que Deus transforme o teu coração. Você não está sozinho. O Senhor está com você. Por isso que Ele sustentou você. Permaneceu vivo. Tem projeto de Deus para você. Quem sabe você falar do amor de Deus para outras pessoas que você conhece. Vamos ao trabalho? Arregaçar as mangas? Aprender a palavra de Deus? E falar do amor dele, do dia que ele te alcançou e que te falou. Vitor, meu filho, eu te amo. Você é valioso para mim. Eu tenho planos maravilhosos na sua vida. Eu quero que você viva, mas viva com o Senhor, na presença dele. Consagrar também aquela cantora gospel de Pernambuco, que nós oramos por ela e pela filha. A filha está bem, graças a Deus, está de alta e tudo. E a cantora ainda precisa das nossas orações. Consagrá-la também ao Senhor. Amém? Amado Deus e Pai, Senhor de nossas vidas, como é bom saber que o Senhor está bem atento para nós. Saber que o Senhor tem os seus ouvidos sensíveis para ouvir a nossa oração. Pois receba a nossa adoração. Oh, aleluia! Senhor,
nós te adoramos, te glorificamos e te agradecemos por tudo, Pai. Por todos os momentos, pelos momentos bons que o Senhor já nos proporcionou, pelos momentos maravilhosos que o Senhor tem para nós ainda, pelos momentos difíceis que passamos como um aprendizado e nos aproximamos ainda mais de Ti. E te agradecemos também pelos momentos difíceis que nós ainda precisamos passar para termos a nossa salvação. Te agradecemos, Deus. Te glorificamos e te exaltamos. Eu te agradeço, meu Pai, pela palavra que o Senhor trouxe hoje, pela certeza que eu tenho do teu amor e do teu zelo para conosco. Eu te agradeço. E agora, Pai, eu quero te consagrar a vida de Gleice no teu altar. Gleice, seus familiares, seus amigos, todas as pessoas que ela ama, eu consagro no teu altar. Eu clamo ao Senhor, que o Senhor faça o teu sobrenatural com urgência sobre a vida dela, de Gleice. Trazendo para ela aquilo que lhe dá esperança, renovando o seu espírito, abençoando o seu ministério no despertar com Cristo, abençoando a vida espiritual de Gleice, para que ela seja luz do mundo e sal da terra, sobre as pessoas que ela, Pai, convive. Ela é a sua atleta, o Senhor disse, que ela deve ser chamada atleta de Cristo. Ela tem ali no mar pescado almas para o Senhor, quando ela nada. Eu te agradeço pela vida dela, te louvo, Pai, pelo que o Senhor já fez, está fazendo e há de fazer na vida de Gleice. Obrigada, Pai. Eu te consagro, Pai, a vida de Jandira. O Senhor sabe do que Jandira precisa. Atenda à sua necessidade, Senhor. Abençoe a vida dela. Abra portas aonde nem portas tem ainda, para que ela veja o teu mover e sinta o teu amor por ela, o teu zelo por ela. Abençoa a vida de Jandira, seus filhos, sua vida profissional. Abençoa todas as áreas da vida de Jandira, Pai. Eu consagro Jandira ao Senhor. Abençoe a sua saúde. Abençoa, 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 Deus, naquilo que ela precisa. Eu te peço, Pai, pela recuperação da saúde de Iana. Pela recuperação da saúde da cantora que sofreu um acidente, a cantora gospel de Pernambuco. Que o Senhor restabeleça a saúde dela. E que ela, Pai, seja recuperada entendendo que foi a sua mão que devolveu a ela a saúde, a vida. Senhor, meu Deus e Pai, eu também te peço pela recuperação da tia de Iracema, da esposa do tio de Iracema. Ela ainda não falou como está a tia, e eu continuo pedindo que o Senhor chegue ali na vida dela, e não só da vida dela, por todas as pessoas que estão internadas no hospital onde a tia de Iracema está. Vai lá, Senhor. Vai com a tua mão poderosa e faz o teu sobrenatural para que o homem reconheça que tu és Deus e que tu estás no controle
e que tu és o médico dos médicos e autor de nossas vidas. Eu te consagro toda a terra, todos os seres viventes que há na terra, todo o universo nas tuas mãos eu te consagro. E vos peço, Pai, perdão, misericórdia, salvação, libertação de pecado e cura. Sara a nossa terra, Senhor. Aviva os nossos corações com o teu Espírito Santo. E tudo isso que eu te pedi nesta manhã, eu te pedi no nome do vosso Filho, o nosso Senhor, Jesus, o Cristo, que morreu por nós, mas que ressuscitou e está sentado à tua direita, intercedendo por nós. É no nome dele que eu te peço e já vos agradeço. Amém, Senhor. Amém. Amém. Amém.